Vamos ler aquela escritura anotada ali em Atos. Atos 1, do 6 até o 8. Primeira escritura, depois tem a outra, mas nós lemos depois da oração. Atos 1, 6 até o 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, depois da ressurreição, Jesus ressuscitou, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer os tempos, as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até aqui, irmãos. Vamos ter a palavra de oração, depois nós seguiremos adiante. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, desse lado da eternidade, como sempre temos dito, entre todos os povos da terra, o Senhor escolheu a nós para se manifestar, para se revelar. E à medida que a gente conversa com as pessoas que não sabem nada sobre o Senhor, a gente vê que o Senhor realmente nos amou, nos chamando para o lado e nos permitindo saber aquilo que nós sabemos. A distância é astronômica entre aqueles que o Senhor tem chamado, ensinado e tem avançado o teu caminho e aqueles que nunca viram nada ou que ouviram e rejeitaram. Então, nós não podemos fazer nada, Senhor. Mas uma coisa nós podemos fazer, sim, é te agradecer pela tua escolha, para o Senhor nos sustentar também em tuas mãos. Abençoe nós, mais uma vez. Ajude o pregador, Senhor. O pregador, ele fica esmurrando à torto e à direito, e esmurrando o ar e não encontra nada. Se o Senhor vier ao nosso encontro mais uma vez, na condição de crente da mensagem, de ministro da mensagem, na condição de alguém que crê em Ti, Senhor, e que sabe que precisa de Ti, e também a igreja ali, que veio para levar alguma coisa, ó Deus, somando aquilo que eles já têm, para crescer no conhecimento da graça e no conhecimento. Abençoe nós todos. Nós não viemos embasados, respaldados por nossa postura, nosso comportamento, nós viemos confiando mais uma vez em Tua graça, ó Deus, e no Teu grande amor, que tem ultrapassado todo o nosso entendimento, Senhor. Eu te agradeço em Teu santo nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero ler mais uma escritura em Atos também. Capítulo 2, versículo 29 ao 32. O tema é nós. Hoje nós somos as testemunhas. 29. Pedro explicando alguma coisa para eles. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, quer dizer, sem nenhuma resquício de dúvida, a respeito do patriarca Davi. Patriarca Davi que morreu e foi sepultado. E o seu túmulo, do patriarca Davi, permanece entre nós até hoje. Quer dizer, Davi não ressuscitou. Sendo profeta, pois, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou a corrupção. E a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O irmão Brano pregou a mensagem, testemunhas, e pregou também a mensagem, testemunho de uma verdadeira testemunha. Desde a queda no jardim, depois que o homem saiu do jardim, Deus escolheu homens. O irmão Brano diz que Deus falava com Adão e Eva no jardim, porque ele ainda não tinha um profeta na terra. Mas depois ele usava o homem para falar ao homem. E em todo o percurso da jornada do homem na face da terra, em todo o tempo, diz o irmão Brana,
Deus sempre teve testemunhas. Testemunhas de que Deus era Deus, e essas testemunhas, vamos dizer assim, o dia que surgiu o grande julgamento, do grande juízo de Deus, e as pessoas serão condenadas porque não creram, mas eu não sabia, e Deus chamará uma testemunha daquele tempo, daquele dia, para testemunhar de que eles serviram a Deus, que Deus era Deus. Deus sempre teve testemunhas. E hoje não é diferente. Eu tenho alguma coisa anotada aqui, ó. Testemunha, embasado que o Mombrana disse na mensagem, Mombrana disse que testemunha é alguém que viu o acontecido, e ele não pode ser testemunha se não estava lá, ou se ele viu alguma coisa através do vidro, porque o vidro, ele distorce a imagem. Estão me seguindo? E ele pode ter se enganado. Então, o testemunho é alguém que viu, viveu naquele dia e viu o acontecimento. E pode descrever, estão me seguindo? Com clareza, em juízo, ao seu testemunho. Ele viu, ele ouviu. E esse testemunho dele, no julgamento, tem testemunhas de defesa e testemunhas da acusação. Tem um advogado que defende e tem o promotor que usa as testemunhas da acusação para condenar aquele réu que está ali em juízo. A testemunha de defesa vai dizer: isso, na verdade, esse rapaz, assim aconteceu, isso, aquilo. Já vou citar a mensagem. E a da acusação diz assim, ó, não foi nada assim, foi totalmente diferente. O testemunho da acusação é usado pelo promotor para condenar aquele réu. O promotor promove a justiça. Às vezes comete injustiça, mas a intenção do promotor é promover a justiça. E a função do advogado de defesa é defender o seu cliente, vamos dizer assim, que está ali em julgamento, e ele tem que defender. E ambos, atenção, ambos usam o mesmo livro, usando parágrafos, vão usar a Bíblia, parágrafos, capítulos, versículos da Bíblia, ou então parágrafos, decretos, leis, incisos, tal, da Constituição, que é o código de comportamento, que a pessoa infringiu e que será condenada por isso, ou então ele não infringiu e ele será absolvido pela defesa da eloquência do advogado, tornando talvez um culpado inocente, ou a acusação tornando o inocente culpado. Por isso que a Bíblia diz que Deus é justo juiz. Não importa o que diga a nosso respeito, chega a Bíblia a dizer assim, ó, que nós temos que ter perante Deus uma boa consciência. Tu fez o que é certo, não importa o que digam a teu respeito. Amém. Porque, entende, o apóstolo Paulo disse assim, ó, ninguém me julga, diz o apóstolo Paulo, nem eu mesmo, diz o apóstolo Paulo, me julgo. Porque se nós formos julgar nós mesmos, nós nos sentimos reprovados. Então, por que nós não nos sentimos reprovados? Quando nós confiamos na graça. Que a graça quer dizer o pacto incondicional de Deus. Ele resolveu nos salvar, nos elegeu e disse, tu é meu. Se tu errar, ele te surra, porque a Bíblia diz que o pai surra o filho que ama. Esse dia havia um homem colocando umas colocações muito bem oportunas. Ele diz, quando a pessoa erra, ela tem que ser punida por Deus. Porque se a pessoa diz que é de Deus e erra, e Deus não pune, é como se Deus estivesse de acordo com o erro daquela pessoa. Qualquer pai que vê um filho cometer um erro, ele tem que repreender esse filho para deixar bem claro que o que ele fez é errado. Continua sendo filho, mas o que ele fez é errado e tem que ser punido por aquele erro. E o irmão Branco disse que nas eras da igreja, Deus sempre repreendeu e corrigiu a vinha falsa, mas nunca deixou de corrigir e repreender a vinha verdadeira. Porque a pessoa, eu sou um eleito. Se fizer qualquer coisa, o comportamento diz o que nós somos. Não é o que nós professamos, o que nós falamos. Eu lendo, quando eu vi esse tema aqui, eu fiquei impressionado. Que tu lê, o irmão Dino mandou semana, tu lê, e um dia tu lê, aquilo explode em ti. Explode,
E aquilo ali, entende, é um poder. A palavra tem poder. Quando a pessoa rejeita o que o irmão Branham disse, eles estão rejeitando um poder. Quer na leitura ou quer no áudio que tu escuta. Aquilo ali te move. Porque nós fomos chamados para servir a Deus na mensagem da hora. E nós cremos no mensageiro. Isso não é idolatria, isso é respeito àquele que Deus enviou. Porque se não recebe aquele que Deus enviou, receberá sim aquele que Deus não enviou. E que, portanto, foi o diabo que enviou. Então, o acontecimento que a pessoa viu, daí o irmão Branham disse assim, você não pode ser testemunha de algo que tu não viu. O que tu ouviu de outros. Os outros viram e contaram para ti, tu vai ser testemunha. Na verdade, tu não viu. Parece que a palavra em latim é in loco, ou esteve lá. Estava lá, viu. Entende? Não, ele não viu. Alguém falou para ele. Ele está falando. Ele está andando pelo que o outro disse. Ele mesmo não tem sua própria experiência. Ainda não. O pai teve, a mãe teve, mas o filho precisa ter. E quando o filho tiver a experiência, ele não incomoda, não atrapalha mais o pai. Porque ele mesmo cuidará de si, porque agora ele teve revelação. Enquanto esse momento não chega, o pai tem que cuidar a roupa da filha, cuidar a roupa do filho, a mãe tem que controlar, porque tiver essa experiência, e para o filho é um fardo pesado. Mas quando ele for revelado, Deus sabe que tudo que foi falado é para o seu bem. E quando você compreende Deus, você vai ver que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto o fardo é pesado, é porque você ainda não é filho. Você é um estranho. Mas Deus, a Bíblia diz, Deus castiga, repreende e castiga tantos quanto ama. E que pai há que não repreenda o filho e não corrija o filho. E se Deus não te corrige, você é bastardo, diz a Bíblia. Levante a mão alguém que leu isso aí em Hebreus. Você não pode repreender, você não é responsável pelo filho do vizinho. Tu é responsável só pelo teu. Então veja bem, na mensagem de julgamento, o irmão Branham chama Abraão como testemunha. Quem lembra? Chama Abraão, chama Noé, chama Moisés como testemunha, porque o irmão Branham tem agora no julgamento, ele faz um quadro, ele pinta um quadro de um julgamento num tribunal. E nesse julgamento tem testemunhas de defesa e testemunhas contra a palavra. Os testemunhos de defesa são aqueles que Deus levantou para defenderem a sua palavra naquele dia. Agora, se você se sente assim, você é testemunha de defesa. Agora, a pessoa não pode ser testemunha de Deus num dia e no outro dia está fumando maconha ou bêbado na estrada, ou fumando. Não pode ser testemunha de Deus, se uma hora está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra. Os testemunhos de Deus andaram naquilo que Deus falou em seu dia. E outra coisa, o irmão Branham não poderia chamar um Acabe, um Jeroboão, filho de Nebate, para ser testemunha de Deus, que eles não foram. Ele não podia chamar um faraó, ele tinha que chamar pessoas que serviram a Deus esse dia e foram testemunha de Deus. E se um dia Deus tiver que chamar no juízo alguém daquele dia, ele vai chamar, vem cá Moisés, foi ou não foi eu apareci para ti na sarça? Foi. E foi ou não foi que aconteceu aquilo que eu te falei? Foi. Quer dizer, uma testemunha, e a testemunha, antes de dar o seu testemunho, não sei se é tradição ou se é norma, põe a mão na Bíblia e jura. Tu jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Mas eles mentem depois disso, porque eles não creem naquilo ali. Quer dizer, aquela palavra de Deus ali não tem valor nenhum. Mas as testemunhas têm que vir e falar a verdade. Então veja bem, o irmão Branham chama Abraão, Noé e outros a favor da palavra, para defender a palavra. O irmão Branham diz que aqui é testemunha de acusação, e o irmão Branham também chama testemunha de acusação. Quem lembra disso? Porque o julgamento tem que escutar os dois lados. A pessoa que julga alguém, ou julga escutando só um lado, é injusto. Tu tem que escutar os dois lados. E ainda assim pode ser injusto no seu julgamento, no seu veredito. Estamos seguindo? Então veja bem, quando Deus chamou Abraão, Noé e Moisés, mas antes disso ele chamou
os testemunhos da acusação. Quem era o testemunho da acusação? Impaciência. Agora eu te pergunto assim, como que Abraão venceu? Entende? O senhor impaciência, com paciência. Simples, né? Na verdade. O senhor impaciência queria parar onde? Mas a nossa paciência, irmãos, nós temos, acho que foi com o B, acho que nós estávamos falando de manhã ali, ó, o irmão José. Entende? Nós estamos perante eventos mundiais terríveis. As promessas são cada vez piores possíveis. Em todo sentido, a natureza, entende? A sociedade, a religião, os costumes, os valores. E a nós só nos resta ter paciência e aguardar o próximo passo da vinda. Amém? Amém. Porque o alarido já saiu. E o alarido nos forja. O alarido nos farqueja. O alarido nos prepara, nos estrutura para aquela transformação. Porque aquela transformação não vai ser de qualquer jeito. Não pense que a pessoa, quando a Bíblia diz tal coisa, não faça isso, não faça. E quem não preenche os quesitos, não sofrerá aquela transformação. E essa transformação, é certo que ele vai tirar seu povo antes do juízo, assim como tirou Noé antes do juízo. Assim como tirou Ló antes que caiu o juízo sobre Sodoma. E o profeta diz isso. Então nós sabemos, o que nos resta hoje, quando você vê os acontecimentos mundiais, e tu pensa por um determinado momento, um irmão chegou a dizer para o Mombrana assim, ó, Mombrana, se Jesus não vier logo, eu tenho que pedir perdão para o sodomita, porque agora está pior que no tempo do sodomita. O que ele estava dizendo? Ele estava vivendo o dia, não mais do sodomita, dos amorreus. Lembra que falamos sobre isso aqui? Que o sodomita tinha um erro. Os amorreus, irmão, tinham tantos erros que Deus deu a lei no deserto para que eles não fizessem o que estavam fazendo lá. Quem lembra disso? Quer dizer, o que são leis? São regulamentos, normas que regem o comportamento daquele determinado grupo para que não incorram no erro do legislador. Então, a testemunha de acusação, e o senhor em paciência disse, prometeu 25 anos, 20 assim, e esperei, dia após dia, e o senhor em paciência ficar na praça. Vou só uns traços de pano de fundo para que vocês entendam, certo? E o senhor em paciência ficar na praça, e Sara ia no médico, e Abraão, e a Bíblia diz que cada dia que passava, Abraão estava mais certo que Deus era poderoso. É mais ou menos assim, ó. Depende da filosofia. Se tu ficar 4 horas na parada de ônibus esperando o ônibus, se passar mais 5 minutos, você vai 4 horas e 5. E se tu olhar assim, tu diz assim, ó, 4 horas e 5 aqui esperando. Passou mais 5 minutos e o ônibus não veio. Mas tu olhar para o outro lado, tu pode dizer assim, ó, 5 minutos a menos para o ônibus chegar. Você entendeu? Se tu vive mais um dia, tu passou mais um dia ou tu ganhou mais um dia? É o pessimista e o otimista. O copo pelo meio, para um ele está quase vazio, para o outro ele está quase cheio. Então, veja bem, todos os acontecimentos estão ditos e escritos na Bíblia. Isso aí não deveria ser surpresa para nós. Nós não sabíamos que seria no nosso dia, isso nós não sabíamos. E nós estamos vivenciando isso. Porque Noé vivenciou o dilúvio. Abraão vivenciou aquilo lá que ele viu. Abraão viu o fogo descendo sobre Sodoma. Eles vivenciaram aquilo lá. Eles viram aquilo lá. Os que viram a queda de Jerusalém no ano 70, eles viram aquilo que Jesus falou, que era uma palavra, agora eles estão vendo em loco. Ou seja, ao vivo e a cores. Os romanos destruindo o templo, em que não ficou pedra sobre pedra, como Deus tinha falado através de um tabernáculo chamado Jesus Cristo. Para uns idiotas aí, Jesus não era Deus, mas ele era Deus sim, era Deus falando. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis. Pô, o homem tem 30 anos, como que ele quis juntar Jerusalém? Mas desde o passado era o Deus falando através de Jesus, que tentou juntar Jerusalém e guardar Jerusalém e seus habitantes, como a galinha protege seus pintos debaixo de suas asas. E vocês não quiseram. O teu dia está passando e vai chegar o dia que cercarão você com tranqueiras e não ficará pedra sobre pedra. Agora Deus falou. Quando Deus falou, não importava o que ia acontecer. Agora vai acontecer porque a palavra já saiu.
E a Bíblia diz que a palavra é como flecha que sai, ela não volta atrás. E a minha palavra, diz o Senhor em Isaías, a minha palavra não tornará vazia, assim como a chuva desce e não é por acaso e produz aquilo que tem que produzir, assim a palavra também quando sai, ela não volta vazia, ela produz aquilo ao qual se propôs produzir. E produz. Então veja bem, ó. Então, daí veio o senhor ceticismo. Para vencer a incredulidade, irmão, só tem uma coisa que vence a incredulidade: a fé. Amém? Amém? E tu tem que saber em quem você crê. Não importa o que diga a respeito do irmão Branham, não importa o que diga a respeito de Jesus, não importa o que diga a respeito dos mensageiros, não importa o que diga a respeito disso, tu crê. E eu estava falando para alguém esse dia, e quando você crê, irmão, você se for levantado para mostrar que a mensagem faz vencedores. Amém. Não perdedores. Você vê gente dando mensagem, perdedores. Não estão na mensagem, porque a mensagem produz vencedores. E você está aqui para defender a mensagem e dizer, Deus é Deus e Ele vive. E Deus age. Amém? E mostrar que a mensagem é a verdade. Porque Deus, irmão, eu falei semana passada que eu acho, Deus não é o Deus dos perdedores, nem o Deus dos empatadores, é o Deus dos vencedores. E tinha um hino que eu cantava aqui uma vez, a festa dos perdedores? Não, dos vencedores. A festa dos vencedores. Não é assim? O perdedor não faz festa. Quem faz festa é o vencedor. E o perdedor, coitado, fica num canto igual o cachorro lambendo as feridas. Os machucados. Então você veja bem, ó, que em todo tempo, irmão, tu sabe o que é esperar 120 anos, Noé? Eu tenho um pouco mais da metade de 120 anos de idade. Noé esperou 120 anos pela chuva e foi construindo a arca. Quer dizer, ali precisava ter paciência. Precisava ter paciência e crer em Deus. E o profeta fala, a mulher, as noras, os filhos, ninguém escutou a voz de Deus, quem escutou foi Noé. E Noé tinha que convencer a mulher, os filhos. Você observa que a vida não conseguiam convencer as pessoas. Noé tinha que convencer, ele conseguiu convencer só 8 com ele. 120 anos. Mas tu disse que ia chover, não é? E o irmão Branham fala na mensagem, acho que é os dias dos últimos dias, não sei uma coisa assim. Eles chegaram e disseram assim, daí, não é? Construir um galinheiro para botar os passarinhos ali, as galinhas, os bichos aí, e andavam ao redor da arca, entende? E a porta estava fechada. Noé tinha certeza que Deus tinha falado com ele. O irmão Branham assim que Deus não chamou teólogo, nem grandes homens cientistas. Porque o cientista quer uma explicação científica para a coisa. E aquele que crê, ele não quer explicação científica, ele crê. E a fé, o verdadeiro milagre, irmão, atenção, o verdadeiro milagre não tem explicação científica. Estão me seguindo? Por isso que aquela irmã disse assim, Senhor, disse para o médico, eu não estou olhando para os aparelhos, aquilo ali é ciência. Eu estou olhando para a fé, não para a promessa. Amém? Por que é isso? Quer dizer, aquele homem, vocês conhecem a história do Nick? O menino está tomado de câncer? O médico disse assim, ó, se ele for curado, e se esse homem está enganando e tal, perseguiu o irmão Branham, espezinhou o irmão Branham. E o irmão Branham orou pelo Nick, o pai do Nick foi lá dar o dízimo, o irmão Branham assim, dê para a conta do hospital. O médico chegou no hospital e falou assim, ó, eu não quero nada de dinheiro, eu não fiz nada. E ele andou, ele foi para o carro dele e disse, isso aqui é um milagre, porque num dia o menino estava morrendo de câncer, deformado, no outro dia o menino está bom, comendo, se alimentando. Amém. Isso não tem explicação científica, porque pela ciência, pela linha normal, pelos exames, pelo laudo médico, aquilo ali tinha acabado. Não tem explicação científica. Um homem que está morto há 4 dias, cheirando mal, o corpo em decomposição, ele sai caminhando da tumba. Amém. Não tem explicação científica. 10 leprosos, entende? Isolado da sociedade, isolado da família, se levantarem e saírem caminhando. E ele disse, Senhor, o que vocês querem? Senhor, nós queremos ser curados. Fiquem curados. Amém. Não tem explicação científica, não tem toque de mão. Isso a ciência não explica. Estava vendo esse dia na internet?
Tem 2 Montes Sinai, ninguém sabe qual é o verdadeiro. Eu, para mim, não sei se é na Arábia ou se é no Egito, o Monte Sinai. Eu sei que teve um Monte Sinai que Deus falou com Moisés. Você entende? Quer dizer, as pessoas botam. Esse dia alguém me falou, mas a Bíblia, os pessoal falaram que tem um livro de Enoque. Gente, se o livro de Enoque era para estar aqui, ele estaria aqui. Você entende? Deus proveu um meio de tu chegar aqui. Tem livro de Enoque, livro da sabedoria, livro dos justos, essas coisas aí, entende? Do mercado paralelo, entende? Não, se Deus quisesse que estivesse aqui, estaria aqui. Ou vocês acham que alguém queimando um livro lá, pegou o Deus sobre... Não, cada coisa que aconteceu nas eras da igreja, cada perseguição, cada movimento que houve, tudo Deus estava ali, só supervisionando para que acontecesse de acordo com o que ele tinha pré-estabelecido. Ou será que Deus seria tão fraco e dizer assim, como? Porque a Bíblia diz aqui, não tire nem acrescente. Isso aqui. Se botar o livro de Enoque aqui, está acrescentando. Não sei, eu não conheço conteúdo. E nem vou ler. Eu não me preocupo, porque esse teólogo que vive lendo o livro de Enoque e quer saber sobre o livro de Enoque, entende? Na verdade, eles não sabem nada, eles não creem em nada. E nós vimos a semana passada aqui, presta atenção, igreja. Sabe por que eles discordam do Mombrana? Porque o Mombrana disse coisas que ninguém tinha dito antes. E de uma forma completamente diferente. E tu foi levantado, eu fui levantado para crer nisto. E se tu crê nisso, tu anda nisso, tu é vencedor. E tu vai mostrar para eles que nós estamos certos. Eles dizem, são idólatras. Não somos idólatras, não, estamos respeitando. E até o final da reunião eu quero que tu saiba por que aquela luz está ali. Amém. Obrigado. Não foi por acaso que Abraão foi chamado de pai da fé. Ele enfrentou toda a incredulidade, todo o mal daquele dia. E todo dia teve seu próprio mal. E todo dia teve seu próprio. Todo dia, atenção, ali foi com Abraão, mas todo dia teve o Senhor impaciência, o Senhor incredulidade. E Pedro disse assim, muitos dizem que havia a vinda. Pedro disse, né? Eles ignoram que é a paciência de Deus que não fez a vinda ainda. Pedro disse. Lembra da epístola de Pedro? Eles ignoram isso propositalmente. Passou para a condenação. Porque se Deus desse, quer ver, uma pessoa morre, tu diz, eu não consigo alcançar ela. Gente, tu pensa assim, essa pessoa viveu 80 anos, 70 anos, nunca mudou, nunca aceitou. Entende? Não deixa o diabo te acusar que a culpa é tua, que se ele não aceitou. Entende? A chance que ele teve, a mesma chance que tu teve. A decisão é nossa. Nós somos, no final, o resultado das nossas escolhas. Você veja bem, que sempre teve testemunha de defesa da palavra e testemunha de acusação. Você vê aqui, Jesus, quando vieram os discípulos de João até Jesus, disseram assim, Senhor, João está preso e nos mandou aqui para saber se és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro. O irmão Branham, com aquela elegância que é própria dele, e vendo coisas que nós não víamos, ele disse assim, veja, como Jesus foi fino aqui, ele não falou nada de mal de João. Jesus não disse nada contra João. Mas ele já me apresentou agora, está ficando maluco? Não, ele não disse isso. Ele disse assim, vocês aguardem a reunião. O irmão Branham disse assim, aguardem a reunião. Daí na reunião ele expulsou o demônio, deu vista ao cego, ressuscitou os mortos, expulsou. Amém, amém. E é anunciado. Sabe o que Jesus disse para aquele discípulo? Vocês são minha testemunha. Vão e diz a João que vocês ouviram. Amém. Amém? Vocês são minhas testemunhas. Diz a João que vocês ouviram. Daí aqueles rapazes que estavam ali, foram a João e disseram assim, é ele ou não é ele? Ele disse, Senhor, disse para João, disseram para João, João, o que nós vimos lá foi o cego sendo curado, tal. Quando disse isso, João sabia. Esse é o Messias, que só o Messias faria isso. Amém? Amém? Agora aqui nessa leitura que nós fizemos, depois de muitos testemunhos do Velho Testamento, agora Jesus conviveu com o discípulo. O irmão Branham disse assim, irmãos, que Jesus dormiu na costa dos rios com os discípulos. Ele pescou com os discípulos.
Entende? Os discípulos andaram com Jesus. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, agora em Atos dos Apóstolos, aqui ele já havia sido crucificado, ressuscitou, e ele disse assim, ó, presta atenção aqui, ó. Ele disse para os discípulos, vocês agora, vou usar minhas palavras agora aqui, ó. Lá no passado tive Abraão, tive Noé, tive Gideão, amém? Como testemunha. Tive Moisés, Enoque, tantos homens do passado que foram testemunha dele. Agora pensa bem, agora ele esteve ali com eles, ele ceou com eles, multiplicou o pão na frente deles, aquilo não tem explicação científica, multiplicou os peixes na frente deles, e o que sobrou era muito mais do que tinha quando começaram a cortar. Ele andou na água na frente deles, acalmou a tempestade na frente deles, parou o vento na frente deles. E a Bíblia diz que quando eles olharam para Jesus e viram Jesus caminhando sobre as águas, disseram assim, é um fantasma. Tu vê que já aqui naquele tempo em assombração, ou alguma coisa desse tipo. E ele disse assim, fiquem calmos, sou eu. E eles pensaram assim, caminhando sobre as águas, o que é isso? Quando eu estava dormindo na proa do barco, cansado, porque quando ele curava os enfermos, ele saía dele virtude, ele cansava. O irmão Branham saía arrastado do púlpito, desmaiado, não sabia para que lado ficava a casa dele, para que essa mensagem chegasse até nós com sua integridade completa, com sua inteireza. Daí me aparecem uns endemoniados e diz que o irmão Branham se enganou. Não existe meio termo nesse ponto da guerra. E quando estava a tempestade, Jesus dormindo, ali está um homem dormindo, cansado, moído, ele curou o filho, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Orar para uma dor de cabeça é uma coisa, orar para um outro é uma coisa. Eu acho que para ressuscitar o filho da viúva de Naim saiu mais virtude, porque foi superior à agressão. Ressuscitar Lázaro, mais virtude. Está ele dormindo ali na proa do barco, proa, é a parte da frente, eu acho que foi, e veio a tempestade. O Branham disse que o diabo entrou no vento e disse, ele está dormindo. Não tinha certeza, porque o diabo quando chegava em Jesus dizia assim, ó, se tu é o Filho de Deus, se tu é. O diabo não sabia de nada, até hoje, ele é bom só na dúvida, sabe? E olhou assim e disse, por via das dúvidas, vou afundar o barco, vou matar ele. Que se ele é o Filho de Deus, vou matar ele. Está dormindo, entendeu? E ele cansado, dormindo. E o discípulo falava, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O mar se reveste de trevas, não temos um Salvador. Que hino bonito, né? Antigo, secular. E olharam assim, mestre, não te dá que nós vamos afundar? Jesus se acordou assim, um homem se acordando. Fez assim, o irmão Branham disse que ele endireitou o corpo. Amém? Sim, amém. Se empertigou, tipo como é que é, Timóteo? Peito saliente, né? Peito para fora, empertigou assim, com um garbo e disse, Marte aquieta, e tu vento, te acalma. Amém! Testemunhas viram isso. Amém? Vocês vão até o confim da terra e sejam minhas testemunhas de que isso aconteceu aqui. Perante vossos olhos, não foi feito lá ou lá, foi aqui, vocês viram. E os discípulos que eram acostumados a andar com ele, já tinham visto tantos milagres, olharam assim e disseram assim um para o outro, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Amém! Quem é esse? Ali era Deus, porque um homem não acalma o vento, um homem não ressuscita outro homem. É só Deus que faz isso. E quando vocês forem Jerusalém, Samaria, Judeia, Jerusalém, Samaria, até Sapiranga, sejam minha testemunha. Amém? Amém? Até os confins da terra. Nesse tempo, quando Jesus falou isso, no ano 33, 34, da era cristã, faz 1990 anos, talvez mais ou menos isso, nós estamos em 2024, isso aqui era cheio de índio, de coisas mais. Aqui nos Andes tinha os maias, os incas, os aztecas lá no México, uma ciência avançada.
Enquanto que a Europa passou pela era das trevas, que a ciência não avançava. Porque a Igreja Católica não tinha botado a mão ainda aqui. Quando eles vieram aqui, eles destruíram toda aquela cultura e aquela ciência. Vocês entenderam? Onde o diabo pôs a mão, apodreceu, enferrujou, deteriorou. E eles descobrimos a América, descobriram nada, tinha gente morando aqui. As pessoas querendo levar um pseudo-evangelho para os índios, para salvar os índios. Salvar nada, eles queriam as esmeraldas, diamantes, ouro. Salve a Amazônia, não querem salvar nada. Eles querem o nióbio, o grafeno, o petróleo que tem lá, as riquezas da flora e da fauna. Algumas coisas nem catalogadas não foram ainda. Então ele disse para os discípulos assim: sejam minhas testemunhas do que vocês viram. Vocês não falam o que não viram. Vocês só falam o que viram. Daí Pedro, porque tu sabe que Pedro não sabia ler nem escrever, certo? Quando foi escrito o Evangelho de São Marcos, foi Pedro citando o que tinha visto. E o Evangelho de São Marcos é chamado o Evangelho do leão, do boi, quem sabia disso? O servo, feito para morrer. Lucas era um médico, também não era crente nos dias de Jesus. Ele converteu no ministério de Paulo, Lucas ou Lucano. E a Bíblia diz que Lucas diz assim: ó Teófilo, eu fui em Jerusalém e procurei examinar se essas coisas eram assim realmente. Um médico com uma redação excelente, uma cultura excelente, entende? Vou usar uma expressão assim, uma penada, que escrevia com a pena, né? Não sei se seria pena. Excelente, ele tinha pontuação, ele era culto. Só está comigo Lucas, o médico amado do seu apóstolo Paulo. Lucas foi lá, falou com Maria, falou com Pedro, falou com João e escreveu. Entende? Ele não foi testemunho ocular, mas ele falou com alguém que viu. E ele escreveu o Evangelho do rosto do homem, a sabedoria do homem. Mateus escreveu o Evangelho do leão e João escreveu o Evangelho da águia. Os 4 animais que estavam nas bandeiras do Velho Testamento, que quando a arca e o tabernáculo se movia, aqueles animais se moviam nos 4 pontos cardeais de uma forma harmônica. O que é harmônica? Bem compassado, certinho. Um avançava para lá assim e a arca ficava sempre no meio protegida, mostrando que esses 4 evangelhos protegeriam Atos dos Apóstolos, que é Atos do Espírito Santo. Eu sei do que estou falando. Infelizmente não consegui passar adiante aquilo que eu sei. Porque, como diz o irmão Branham, quando você diz uma coisa e alguém age diferente, é porque tem um dedo apontando para o outro lado, desmerecendo a mensagem. Quando a pessoa diz o irmão Branham se enganou, ele lança a influência dele e ninguém contesta, ninguém fala. Eu tenho uma mensagem do irmão Branham assim, e ninguém contesta isso. Jesus disse aos seus discípulos: sejam minhas testemunhas. Tá, lá tivemos Abraão, Noé. Vocês estão me seguindo, irmãos? Lá teve Abraão, teve Noé, teve tantos outros lá no passado, mas agora ele está pegando aqui no Novo Testamento outras testemunhas que viram o Messias vindo, fazendo os milagres, sendo crucificado, e viram também, porque o Jesus disse assim: o mundo não me verá mais. Aquelas multidões que viram Jesus depois da ressurreição nunca mais viram ele. Mas vós, os discípulos, vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Mais ou menos assim. Então os discípulos tinham que dizer o que Jesus tinha feito, porque eles foram testemunhas oculares dos acontecimentos que aconteceram lá. A ressurreição do Lázaro, os milagres do Evangelho, irmão, isso não tem no Alcorão, não tem naquele livro sagrado, em nenhum lugar no mundo. Não tem nenhum lugar do mundo que tenha um Redentor, um parente Redentor como nós temos. Não tem nenhum lugar do mundo que promete uma ressurreição. Entende? Tem aquelas coisas tapafúrdias, como a pessoa ir para o paraíso com 70 virgens. Entende? A pessoa virada em frangalhos, entendeu? Depois de uma bomba. Você entende? Daí ele explode, entende? Mata um monte de gente. Entende? Isso é uma coisa, entende, que não tem.
É contrassenso, é incoerência, isso por baixo. Agora hoje, irmãos, nós somos testemunho de defesa. Vocês querem ser testemunho de defesa? Você não pode ser testemunho de defesa cantando hino aqui, e lá fora cortando o cabelo, se pintando as unhas, rasgando a saia, ou então um homem mentindo, negociando. Tu tem que ser testemunho de defesa onde você andar. Amém? E para ser testemunho de defesa, irmão, não é porque alguém disse, você tem que ter tua própria experiência. Porque para ter testemunho de defesa, Jesus disse assim, vocês receberão o Espírito Santo e serão minha testemunha. Sem ter o Espírito Santo, um dia ela é testemunha, no outro dia ela é contra. Uma vez alguém disse a mim assim, como pode? Eu cantava indo lá, eu encontrei ele fumando na rua. Eu não pude nem defender ele, porque é verdade. Quer dizer, um dia ele canta aqui, parece que eu sou de Jesus. É certo, Deus, né? E ele abriu a porta, e ela passou, e eu passei. Bonito, né? No outro dia, fumando, bebendo, bêbado, se acidentando. Daí é um testemunho de acusação. Não, entende? Porque a palavra não funciona, porque a palavra não aqui. Aquele homem, o irmão Brana falou, irmão Hansey, ele pregava, orava para os enfermos, e o irmão Brana disse assim, o irmão Brana voltou da campanha, ele disse no posto de gasolina, irmão Hansey foi servir gasolina, acho que o irmão Brana, uma coisa assim, e ele disse, como é que está, irmão Brana? O irmão Brana disse, estou bem, tivemos uma campanha maravilhosa, o Senhor nos deu muitas almas, assim, muitos milagres. E ele disse assim, tu gostaria de ir comigo um dia, irmão Hansey? Ele disse, não, irmão Brana, eu não sirvo mais a Deus. O irmão Brana ficou tão ruim, é um gostinho bem ruim, entende? Com o passar do tempo, tu te acostuma com esse gosto ruim, e tu aprende a deletar esse gosto ruim. Mas as primeiras vezes é doído. O irmão Brana ficou assim, eu disse, não, isso não é verdade, né, irmão Hansey? Eu disse, não é verdade, sim, ele não sirvo mais ao Senhor. Um homem que orava para os enfermos, era curado, orava, fazia isso, sinais, prodígios e maravilha. Um homem eloquente, um homem fino, o irmão Brana que era um cristão fino, o profeta disse. Daí o irmão Brana foi lá, pagou a conta, foi na Meda e disse, Meda, segura um pouquinho aqui, dá uma seguradinha aqui que eu preciso falar com o irmão. Voltou lá assim, irmão, tu estava brincando, eu disse isso. Não, irmão, não estou brincando não. Ele orou para o enfermo morreu. Uma coisa assim. E ele pegou o caderninho de anotação, das pregações dele, e atirou no cesto de basquete e disse, não sirvo mais ao Senhor. Irmão Hansey. Quer dizer, ele é um testemunho de defesa, que Jesus é maravilhoso, tal, daqui a pouco ele está tomando cerveja. Daí tinha um dia de folga lá, uma coisa assim, um feriado, e ele tinha um ajudante dele lá, não sei como, e ele disse para o ajudante, tu vai lá naquele boteco, lá naquela tenda lá à beira do rio, uma coisa assim, e compra uma cerveja para mim. Daí eu disse, mas tu não era crente, não era pregador? Agora está fumando, está bebendo aí? Ele disse, não sou mais. Daí eu, não sei se era um moreninho, não me lembro se era. Ele disse, mas tu quer ir, tu vai. Eu tenho cometido muitos erros, mas longe de mim ir no boteco comprar bebida para um servo do Senhor. Olha o respeito que ele tinha por Deus. E ele dizia, não sou mais servo do Senhor, não sirvo mais o Senhor. Entende? Daí ele foi lá e buscou a cerveja e tomou cerveja. Não sei se 2 ou 3 semanas depois ele estava morto. Daí o irmão Brana disse assim, sabe por que Deus levou ele? Porque ele era um filho e Deus não perderia mais ele. Ele se comportou mais mal, papai levou ele para casa mais cedo. Você aprende. Você viu que isso aí tu não encontra em livro de teologia, isso aí tu não encontra em pregação lá? Não encontra, entendeu? Só que tem uns que não dá nada errado e ele prospera. Melhorou o salário, vira namorador, aprende a dançar, aprende a jogar bola, aprende a isso, dá tudo certo para ele. Entende? É porque papai não vai para casa porque papai não é papai dele. Você entendeu? E o momento assim, se der tudo certo para você, depois de tu fazer isso, é porque Deus te abandonou. E a Bíblia diz que Deus abandonou alguns às suas paixões infames. Hoje nós somos testemunha, irmão. E tem pessoas aí fora que acusam. Isso aqui é falso, isso aqui tal, isso aqui tá tudo errado. E inclusive algumas pessoas se dizem na mensagem. Está tudo errado, tudo errado. Entende? E se você fala lá na rua, entende? E tu sabe que tu é daqui, tu tem que aprender a carregar o opróbrio, mas te põe pelas tuas convicções. E não chega, como tu vai chegar perante Deus um dia, entendeu?
se você voltou atrás, pois é, mas a pressão foi grande. Que pressão? Entende? O Mont Blanc, assim, quando o diabo faz um bu, tu tem que fazer um bu mais alto. Entende? Peita ele. Entende? Eu nunca fui para a guerra. Mas se eu morresse na guerra, uma das piores coisas é morrer com uma bala nas costas. Porque é sinal que estava fugindo. Se tiver que morrer com uma bala no peito. Aqui, ó. Napoleão disse para os soldados dele, ele estava preso na ilha de Santa Helena, para essa coisa assim. Ele fugiu da ilha, Napoleão, e ele ia indo assim. Daí o outro que ocupou o lugar dele, que mandou prender ele, mandou 100 ou 200 soldados dos velhos veteranos que eram companheiros dele. E falou, vai lá prende Napoleão. E ele vinha caminhando assim, ele era da ilha da Córcega, se não me falha a memória. E ele foi indo para Napoleão, assim, entende? Daí quando ele viu aquela turma de lá para cá. E ele e uns gatos pingadinhos ali, entende? Não sei se tinha escapado com ele ou coisa, ou ele sozinho. Daí ele disse para os colegas, camaradas, quem de vocês tem coragem de enfiar a baioneta e dar um tiro nesse peito aqui, ó? Vem o primeiro. Fez assim, tal, e aqueles veteranos vacilaram assim, e da boca gritaram, nossa, general! E saiu correndo, abraçaram ele, levantaram ele. E se ele fugisse, eles não atiravam nele? São histórias, registros históricos de pessoas que tinham coragem de enfrentar a adversidade. A Bíblia diz assim que se você cansa andando com aqueles que andam a pé, o que será quando você correr junto com aqueles que andam a cavalo? Quem sabia disso? Você não pode ser crente só na boa. Tu vai mostrar o teu Deus. Você tem que mostrar o teu valor na adversidade. O soldado não é soldado quando está na paz. Ele vai mostrar o seu real valor no combate. Eu acho a guerra uma coisa cruel. Alguém atirando em alguém que não tem nada contra, só porque os grandalhões lá se desentenderam. E eles nunca vão lá. Mas é ali, na hora do tiro, o batismo de fogo diz que é o pior batismo que tem. Que as pessoas surtam e saem correndo, desesperadas. Uns atiram no queixo aqui, ó. Outros atiram no colega dele que está na frente. Isso eu li, testemunho de pessoas em batalha. Fica completamente fora de si. E os outros que são guerreiros mesmo, eles entram nos guris, são os veteranos. Eles se tornam frios. Mataram um homem, ou mataram um animal, para ele é a mesma coisa. Porque se tornam frios. Aquilo dá uma ruptura no seu interior. Você está me seguindo? Uma ruptura. Eu me lembro que eu li um livro sobre o Cabeleira. Era um jagunço do Nordeste. E o pai obrigava ele a enforcar os coelhinhos, os gatinhos, os cachorrinhos, quando era pequeno. E o pai, faz aí, cabra da peste. E ele, não, pai, não faz isso com o bichinho e tal. Ele esfriou, pá! Ele esfriou e virou um bandido. Marginal. Esfriou, entendeu? Ele não tem sentimento. Porque a pessoa que mata um animal com sadismo, ele também mata um ser humano. A diferença é que o ser humano ele é preso. O animal também é preso se for pego hoje. Então veja bem, ó. Hoje, irmãos, atenção igreja, hoje nós somos testemunhas. O que nós somos testemunhas hoje? Se o senhor vier, tá, vou imaginar no juízo, eu e você chegando, daí o senhor vai chamar. Ó, alguém de Sapiranga assim, ó, eu não sabia. Eu sei que tinha um monte de igreja, mas o tabernáculo eu não sabia. Não sabia? Então vem cá, fulano. Quem iria chamar aqui para testemunhar? Você ia testemunhar? Não, nós somos testemunha. Que ali é Apocalipse 10:1. Amém! Nós somos testemunha que ele enviou o 7º anjo. Nós somos testemunha que ali está a mesma coluna de fogo que guiou Israel no deserto. Nós somos testemunha. Veja bem, ó. Nós somos testemunha que a Bíblia é a verdade. Alguém perguntou para mim assim, ó. Esse irmão Branham? Eu disse, não. Irmão Branham está na Bíblia, tanto quanto João Batista estava no Velho Testamento. Só que como eles não ensinavam mais a Bíblia na sinagoga, entende? João veio e eles não sabiam. Eu não sabia quem era a voz que clamou no deserto. Você não vê nenhum Caifás, nenhum Anás, ninguém citando. Ó, João é a voz que clama no deserto. Sabe quem é que disse que a voz que clama no deserto era João? Jesus. Amém. Amém?
E daí quando João veio, era uma promessa bíblica. O irmão Branham diz assim, irmãos, ó, que João Batista era a palavra falada de Isaías. A pessoa pensa que palavra falada, ó, aparece um coelho ali, aparece um cabrito ali. Não é isso aí não. Aquele pastor tonto entende assim que na grande tribulação a igreja não vai subir, olha, é tonto. Entende? Daí não pode comprar nem vender, ele vai ter a palavra falada. Aparece um tatuzinho, mata o tatuzinho e come. Ai, que legal. Mata, criar um tatuzinho. Você entende? Mas, entendeu? Quer dizer, eles não mudam. E gritam, e falam línguas, e pulam, e aprendem a gritar. Você entendeu? Quem que Deus chamaria? Eu e você. Para testemunhar lá. Porque nós somos testemunha de que ele viu Apocalipse 10:1. E abaixo dessa nuvem aqui, ó, lá no chão, tirando o carrapicho, está Apocalipse 10:7. Amém? Quando eu faço isso aqui, ó, para uns eu sou ismo, cristianismo. Você entende? Então nós somos testemunha. Tu é testemunha de defesa ou você diz assim, não, testemunha de acusação. Não, eu não creio mais na mensagem. Quantas pessoas estão fazendo vídeo porque não creem mais na mensagem? Sabe por que ele não crê na mensagem? Porque nunca creu. Ele nunca foi nada, ele nunca entendeu nada. No entanto, era um pregador com muitos milhares de seguidores. O maior site da mensagem, 12 mil seguidores, 15 mil, 30 mil. Gente, isso aí não é nada. Daqui a pouco ele está pregando. O irmão Branham falou aqui, testemunha de acusação. Vocês estão me seguindo? Estão me entendendo? Presta atenção. Então veja bem, ó. Então, mas ele disse, agora aqui que eu quero chegar no ponto aqui, está pouco tempo vai estar ainda. Ó. Mas tu observa bem que o Moisés, além do irmão Branham, Moisés tinha também consigo a coluna de fogo. Daí o irmão Branham diz na mensagem, eu vou mostrar o parágrafo aqui, ó. O irmão Branham diz assim, que essa coluna de fogo aqui, ó, o irmão Branham diz que é testemunha celestial. Então, um pouquinho ali adiante, irmão. Quem tem a mensagem aqui? Quem tem a mensagem? Essa é a mensagem mesmo aqui, ó. Você vê, ó, essa testemunha, Moisés encontrou essa coluna de fogo. Essa, atenção, Moisés não encontrou outra coluna de fogo, foi essa aqui. Moisés encontrou essa coluna de fogo, lá na sarça ardente, no deserto de Midian. E Moisés olhou para a coluna de fogo assim, e achou assim, pô, aquela sarça queimava, mas não se consumia. Ela ardia, mas não se consumia. Não era um fogo químico, um fogo literal. Nosso aqui, que o fogo, igreja, sabe o que o fogo faz? O fogo libera, o carbono torna gás, aquilo que estava na madeira, aquilo ali faz a volta, um dia vai ser madeira de novo, quem sabia disso? Levante a mão, por favor, aqui, quem entende isso aqui, ó. É uma química, tu queima o papel, isso aqui é madeira, ó. Queima o papel, aquela fumaça que sobe, vai virar uma árvore de novo, e depois papel de novo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem disse isso? Lavoisier. O cara fez uma descoberta fenomenal, não se perde nada. Entendeu? Ele faz um ciclo, é o ciclo das águas, é o ciclo do carbono. Está certo isso que eu estou dizendo? Levante a mão E nós mesmos somos isso aqui, ó. Entendeu? Não vou entrar nesse ponto aqui, mas deixa assim, ó. Então, Moisés, irmão Branham, irmão, daí Deus falou a Moisés assim, ó, se eles não acreditarem em ti, tu pega o povo no Egito e traz aqui. Onde é que Deus foi com Moisés? Onde é que Moisés foi levar o povo? Lá no Monte Sinai. Ela assim, levou lá de volta, e daí Deus testemunhou. O monte pegou fogo, aquele fogo, alguém disse, esse monte aqui é o Monte Sinai verdadeiro, porque está queimado lá em cima. Aquele fogo não queimou, não é um fogo literal, um fogo químico. Aquilo era um fogo celestial, todo o monte tremia, e Moisés, que estava acostumado, também estava apavorado. A Moisés, irmão Branham, irmão, veja bem, Moisés, irmão Branham, eles eram, o irmão Branham, irmão, ele disse assim, ó, não me interessa se flutuo, se afundo, se vou para frente, para trás, se sou preto, se sou branco, o que me interessa é que eu captei a visão. O irmão Branham, depois dos selos, depois disso aqui, ó, ele nunca mais foi o mesmo, ele disse. Ele não foi um homem sozinho contra todo o mundo de incredulidade. E nós, eu e você, temos que dar graças a Deus que Deus nos concedeu fé para crer nisso e entender.
Porque se não recebe o irmão Branham, vai receber algum outro. Eu falei com alguém essa semana, eu detesto isso aí, mas tudo bem. Está indo numa igreja, e a pastora, o pastor lá, eu nem convidei para voltar na igreja aqui, entendeu? A pessoa faz 200 anos que se afastou, entende? Como que ela vai vir aqui? O que ela vai entender? O que ela vai entender agora? Ela faz não sei quantos anos que não estuda, chega lá e entende. O que é isso? O que é isso? Olha no quadro assim, não vê nada. Não entende nada. Por que não entende nada? Porque não tem uma sequência de aula, de ensinamento. E a Bíblia diz que é para crescer na graça e no conhecimento. E a Bíblia diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas Moisés e o irmão Branham, Deus enviou a coluna de fogo, o anjo do pacto. Essa coluna de fogo ali, irmão, já vou mostrar para vocês a mensagem. A testemunha, é uma testemunha celestial de que o que o irmão Branham disse é o que Deus queria que ele dissesse. Vou ler um pouquinho da Bíblia aqui e já vou a mensagem. Vocês vejam bem aqui, ó. No versículo 8, capítulo 1 de Atos, diz assim, ó. Recebereis o poder. Para ser testemunha tem que ter poder. Para ser testemunha, ao descer sobre vós o Espírito Santo. A pessoa que não tem Espírito Santo, ela canta, ela pula, ela salta, fala língua estranha, e daqui a pouco está fumando, bebendo de novo, ou aprontando lá fora, mentindo, prostituindo, adulterando, entende? Pervertendo. E o pessoal diz, mas não era do tabernáculo? Eu era uma vez lá, entendeu? Mas vi que está tudo errado lá, entendeu? Ele não só se afunda, como afunda os que perguntaram para ele ainda. Sereis minhas testemunhas. Então Jesus disse para os discípulos, vós sereis minhas testemunhas, certo? Em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, na Judéia, que era a tribo da Judéia, toda a região da Judéia. Jerusalém era uma cidade, a Judéia era a tribo de Judá. A Samaria, que eram as 10 tribos, que era uma mistura de israelita e gentil, e até, quer dizer, vai ser minha testemunha lá longe, onde Jesus disse isso, repito, isso aqui está cheio de índio. Sabe que eram os índios que estavam morando, sabe que aqui tinha índio botocudo. Depois acabaram com os índios aí. Ali em Taquara tinha os índios, acho que Taquara. Depois tinha muitas nações indígenas e as nações tinham tribos e subdivisões dos índios, que não é esse dia eu vi que eu vi uma vez, eu fui no Museu Arqueológico ali em Taquara. A primeira vez que eu fui lá, eu olhei assim, coisa sem graça. Daí mostrava as tumbas, como é que eu vou dizer assim, é um vaso funerário, como assim. Eles botavam a pessoa ficar ali dentro. Eu vi esse dia que eles põem uma pessoa dentro de uma coisa, hoje, tipo um vaso de planta, e põe a pessoa ali dentro morta. E planta uma árvore em cima. Aquilo que está na pessoa vai para a árvore. E é tudo. Porque nada se cria, nada se perde. Descobriram. É o achado da roda, né? Descobriram a roda. Não se perde. E eu já provei para vocês e digo, esse tempo eu peguei umas bergamotas ali no cemitério rolante. Riozinho. As coisas mais lindas, doce. E o pessoal tomou, disse assim, essa aí eu peguei no cemitério. Pronto, encostaram tudo lá das bergamotas. Tu entendeu? Encostaram do lado, e quando eles encostaram, eu também encostei, sabe, as minhas, entendeu? Mas é preconceito, entendeu? Mas é a realidade. Entende? O irmão Branham diz que alguns seriam bucha de canhão, outros são adubo na terra. Vocês entendam? Aqui deu muitas revoluções no Rio Grande do Sul. Algumas revoluções, algumas chacinas. Um dos estados que teve mais revolta foi no Rio Grande do Sul. No Brasil, seguidamente eles estão arando, encontram o estado humano. Agora, cá para nós, é sinistro, né? Vai com o arado assim, sai um rindo, só a cabeça rindo assim. Ó. É assustador, né? O que é isso? É porque alguém morreu, foi ali, não sei como, lá, entendeu? O cemitério é chamado Campo Santo, que de santo não tem nada. E campo também não. Ou colina melancólica. É um lugar calmo e tranquilo. Mas tu pensar bem, aquelas pessoas que estão ali, um dia estiveram aqui tal qual nós estamos. Um dia eu vi num automóvel assim, ó,
uma caveira, né? E ela disse assim, eu sou você amanhã. É sinistro, mas é verdade. Entendeu? Se tu apertar teus dedinhos, se tu é osso, aqui está a armação. E a carne e o couro é uma cobertura. Nós não somos nada. Vamos aproveitar bem o fôlego de vida e o espírito de vida em nós para servir a Deus, que é a única coisa que conta realmente quando nós chegar perto de Deus um dia. Todas as demais coisas perdem sentido. Pelo nascimento, uma mulher grávida sai correndo com a mulher grávida para nascer a criança. E quando alguém está morrendo, eu saio correndo também. E a ambulância toca a sirene. Em Samaria, até os confins da terra, é para ser testemunha. Daí eu acho que é o apóstolo Pedro está falando aqui, ó. Irmãos, se permitir dizer-vos claramente, testemunhando que Jesus ressuscitou. Que Davi, quando falou assim, ó, não permitirá que teu santo veja corrupção, ele não está se referindo a ele, porque a tumba de Davi estava ali. E lá em Israel tem ainda hoje a tumba de Raquel, a tumba de Abraão, a tumba de Davi. Mas lá em Israel, a tumba de Jesus está aberta, não está vazia. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testemunhando que... Amém? Assim, é bonito. A este Jesus, olha aqui Pedro falando. Jesus disse assim, ó, você é meu testemunha, Pedro. Daí, Pedro falando assim, ó, este Jesus, veja bem, ó, seja me permitido dizer-vos claramente, quer dizer, não tem dúvida, com toda clareza, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado. Davi morreu, foi sepultado. Ele não estava falando dele, que não veria o corpo dele, não veria corrupção. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O túmulo de Davi. Mas o de Jesus não. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, Davi, né? Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. Jesus não foi deixado na morte. Antes do terceiro dia ressuscitou. Nem o seu corpo experimentou a corrupção. Jesus não teve aquele processo de decomposição. A esse Jesus, Pedro falando, a esse Jesus, Deus ressuscitou. E ele ressuscitou e nós somos testemunhas de Pedro. Por quê? Porque Jesus tinha dito para eles, ó, vocês serão minhas testemunhas. E Pedro disse assim, nós somos testemunhas. Amém? Tá certo assim? Agora vamos ver o que diz a mensagem aqui, ó. Rapidamente para chegar naquele pontinho ali. Tem ainda uns minutinhos ainda. Veja bem. Agora eu quero que note essa mesma 280. Essa mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente a uma terra prometida, o milênio, onde nós verificamos, sob a inspiração desse sexto selo, entre aspas, entre parênteses, isso nunca foi ensinado antes. Ninguém ensinou que a terra tem que ser purificada para o milênio, só irmão Branham. Irmão Branham ensinou porque o anjo veio e mostrou para ele o sexto selo, a terra sendo purificada. Como a terra tem que ser purificada para o milênio? A coluna de fogo nos está conduzindo a coluna de fogo ao milênio. O milênio, para quem não entende, para quem não sabe, no milênio, Deus vai nos dar novamente aquilo que Adão e Eva perderam no jardim. Não haverá morte, não haverá dor, não é o novo céu e a nova terra, o milênio. O milênio é aquilo que foi perdido no jardim, Deus devolverá para nós, nos dará. E note, a coluna de fogo conduziu Israel da servidão. A coluna de fogo conduziu Israel da servidão. A coluna de fogo que nos tirou da servidão. Amém? A coluna de fogo tirou Israel da servidão. Essa mesma coluna de fogo é que tira nós. Eu estava explicando para alguém esse dia. Ali, acho que foi ontem. Ninguém deixa de pecar. É Deus que tira de nós o pecado e o desejo de pecar. Entende? Quando tu vê, tu não sente uma vontade de fazer aquilo que tu fazia antes. E quando tu tiver alguma dificuldade, por isso, irmão, se tu tem alguma dificuldade, tu não dá conta de, Senhor, me liberta disso, não quero mais saber disso, tira de mim ou gostar disso, porque tu sabe que é errado e o teu corpo é feito de pecado. O irmão Branham diz que a maior batalha jamais pelejada é na mente com esse corpo aqui, ó. Não é a batalha contra uma guerra literal de metralhadora. A maior batalha jamais pelejada é na mente. Você
sabe que é certo e o teu corpo diz, mas vai, o teu corpo diz outra coisa. O irmão Branham disse que o maior inimigo que ele tinha, atenção, o irmão Branham diz que o maior inimigo que ele tinha se chamava William Branham. E nós somos diferentes? Nós não somos diferentes. O maior inimigo é você mesmo. O teu maior inimigo é você mesmo. Alguns pensam que é a mulher, pensam que é o marido, pensam que é o vizinho, pensam que é o irmão. Não, é você mesmo o teu maior inimigo. Sou eu mesmo meu maior inimigo. Se eu conseguir. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, por isso subjugo o meu corpo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, subjugar quer dizer dominar, amordaçar. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo ser reprovado. Se você quer que teu filho, teu esposo, alguém entende, tu faça o que é certo, daí a tua intercessão tem valor, porque tu é um intercedor com altura. Está me seguindo? O intercessor tem que sentir o sentimento do intercedido. Por que Jesus orou por nós? Por que Jesus conhece as nossas dores? Porque ele passou por aqui e sentiu dor. Porque o intercessor, ele tem que entender o que aquela pessoa está sentindo. Ninguém pode orar para alguém que tem dor de cabeça se nunca teve dor de cabeça. Ele nem tem noção do que isso significa. Uma dor de cabeça é uma enxaqueca forte mesmo. Tem a pessoa assim, mas olha que fraqueza, com dor de cabeça. Eu nunca tive dor de cabeça. Nem ora. Tu não sabe qual é o sentimento que eu estou passando. Você está me seguindo? Para te interceder por alguém, tu tem que saber o que ele está sentindo. Por isso a Bíblia diz que Jesus era homem de dores. E note, a coluna de fogo conduziu Israel da servidão, naquele êxodo, a coluna de fogo, sob a liderança de Deus. Deus era o fogo. Atenção, igreja. A coluna de fogo, Deus era o fogo. A coluna de fogo só ungia o profeta. Eu não sei se foi na tradução aqui, mas o certo mesmo, não corrigindo só na tradução. A coluna de fogo ungia só o profeta. Estão me entendendo? Posso repetir? As pessoas queriam bater foto com a coluna de fogo. Sabe o que o irmão Branham disse? Fique longe daquela coluna de fogo. O irmão Branham estava com o ciúme da coluna de fogo? Não, porque a coluna de fogo só ungia o profeta. Estão lendo aí? Paramos com isso aqui, agora aqui? Podemos seguir adiante? A coluna de fogo só ungia o profeta, ou ungia só o profeta. Todo Israel via a nuvem, todo Israel via a coluna de fogo, mas a unção dela só vinha sobre Moisés. Vamos adiante. Era para a coluna de fogo permanecer como testemunha celestial. Isso aqui é uma vindicação, um testemunho celestial de que o irmão Branham foi enviado por Deus. Tem testemunha terreno? Tem. Nós somos testemunha terreno. Mas a coluna de fogo é uma testemunha celestial. Ninguém mais teve. Depois que o irmão Branham bateu essa foto aqui, teve muita gente com luzes aqui, luzes ali, personificadores. Porque se eles tivessem aquela coluna de fogo, fosse aqui, daí a coluna de fogo unge esse, unge aquele outro. Para quê? A coluna de fogo tinha um propósito. Era para mostrar que o irmão Branham, já vou ler aqui na mensagem, é assim que se lê a mensagem. A coluna de fogo era para provar que o irmão Branham tinha dito, foi Deus que mandou ele dizer. E quando alguém contradiz isso, é o próprio diabo falando através da gente. Vou ler aqui, Então, testemunha celestial, amém? Tira essa coluna de fogo aqui, o irmão Branham é um homem comum, igual eu, igual você. Essa foto, o sobrenatural dessa foto é aquela luz. Quando aparece alguém que diz essa luzinha, a culpa é dele, ele vai cair no buraco, porque ele está sendo dirigido por um cego. Depreciou aquilo que Deus enviou. Veja bem, essa luzinha, essa nuvenzinha, nem é nuvenzinha e nem é luzinha. Eles não sabem o que estão falando. Mas ele não sabe o que está falando porque não aprendeu. Porque do púlpito tinha alguém que lhe enganou. E nenhuma igreja diz isso, como nós estamos dizendo aqui. Porque se não fosse o irmão Branham, nós lia a Bíblia. Não, irmãos, nós tínhamos a Bíblia. Vocês acham que a primeira vez que eu li a Bíblia com a mensagem? Não, eu li a Bíblia, tive várias Bíblias, antes de conhecer a mensagem.
E eu li a Bíblia, entende? Cheio de boa intenção. E todo mundo lê. Mas a mensagem, ela padroniza a fé. Só que padroniza a fé para que todos digam a mesma coisa. Dizendo que o mensageiro disse. Na denominação, um diz uma coisa, daqui a pouco chega o outro e diz outra coisa. Ou chega a outra, porque lá também tem outra. Ele chega e diz outra coisa. É verdade. Entende? Por que ela vai ali? Ela vai ali porque com a presença dela ali, ela está dizendo que a Bíblia não está certa. Porque a Bíblia levantou alguns para pastores, evangelistas, profetas, tal. Não pastoras. Tem só uma mulher no Velho Testamento. Teve só uma mulher juíza em Israel. Quem sabe o nome dela? Débora. Sabe o que quer dizer Débora? Abelha. Sabe o que quer dizer Raquel? Ovelha. Então, veja bem, ó. Agora aqui está, irmão. Vamos adiante aqui, já vai ver aqui, ó. Então, a coluna de fogo é uma testemunha celestial de que Deus enviou o irmão Branham. O irmão Branham falava, o Moisés falava assim, ó. O Senhor me enviou, eu vi a sarça ardendo. Eu disse, Moisés, conta outra. Daí quando Moisés tirou o povo do Egito, depois das pragas, e levou lá, daí Deus mostrou para todo o povo que Moisés tinha falado a verdade. Só que o povo ficou apavorado. Moisés, não, o Senhor não é para falar mais conosco. Ele fala contigo e tu fala com nós, tá bom? Tá bom. Daí Deus, o Senhor Moisés, assim, diz ao povo que eu escutei o parecer deles. Eu levantarei dentre vós um profeta. E se alguém não escutar esse profeta, será tirado do meio da congregação. Era Jesus, né? Quando Jesus chegou, quando o João Batista veio, eles perguntaram assim, és tu o profeta? Não é um profeta. O João Batista era um profeta, mas o profeta era referente a Jesus. Certo? É um artigo definido e outro é indefinido. A testemunha celestial, como testemunha celestial, de que Moisés foi chamado a sair, quer dizer, a testemunha celestial, atenção igreja, chamado a sair é o êxodo, de que Moisés foi chamado a sair do Egito. Uma testemunha celestial de que o irmão Branham foi chamado a sair. A pregação do irmão Branham é diferente de tudo. A pregação do irmão Branham é diferente de tudo. Quando alguém vem da denominação e é consagrado a pastor, ele faz uma mistura ali, entende? Que deixa o povo assim ir. Às vezes alguém que tem um pouco de entendimento lá e lê, e vê que o pastor não viu, já está feita a pendenga. Por como que vai dizer? Esse homem é pioneiro. Esse homem aqui está há 200 anos na mensagem. Ele foi o primeiro a ser batizado no Brasil. E tal. Agora vem alguém ali, entende? Ora, é só ter chamada. Leu, aquilo brota. Amém? Amém? O entendimento. A mensagem é a mesma, a Bíblia é a mesma. O problema é que as pessoas que leem não são as mesmas. E não é sob a supervisão do mesmo Deus. Tinha pastor que ia na reunião, trazia umas quantas mensagens? 2, 3 mensagens. Vinha lendo no ônibus, lendo no carro, chegar em casa já tinha lido toda a mensagem. Eu, para me ler a mensagem, o momento que a mensagem exige atenção, absorção. A mensagem exige consagração. Você não pode ler a mensagem como ler um jornal. Tu tem que ler na quietude. Qualquer conversaiada, aquela correria, tudo ali, entendeu? Não vai funcionar. Não sei. Entendeu? Eu, por exemplo, assim, eu gosto de ler na quietude. O máximo é o cântico dos passarinhos. No máximo. E o irmão Branham assim, que também tem consagração, jejum e oração. Que a mensagem não difere da Bíblia. Nós lemos a Bíblia e não entendíamos nada. Hoje nós lemos a mensagem, entende? Um repouso. Lemos a Bíblia, vimos tudo claramente o plano de Deus. O plano redentor. Amém? Lembra-se que Datã, aqui entrou Datã. Datã, irmãos, Datã era para ser levita, alguém que cuida, um diácono hoje, não era um ministro. Datã, Abirão e Coré. Ele era dos levitas, mas não da família dos gersonitas, parece que é gersonitas, os que cuidavam do sacerdócio, que era o ministério da palavra. Então Datã veio ali, ele, Datã, Abirão e Coré. E trouxeram, antes de Datã, teve Nadab e Abiú. Vou explicar para vocês, entendam. Quando foi inaugurado o tabernáculo, Deus tocou fogo, é o fogo original. Você entende? A mesma coisa que o fogo do Pentecoste. O fogo do Pentecoste deveria passar por todas as áreas da igreja, entende? O mesmo fogo. Quem trouxesse um fogo de outro lado, uma outra revelação, ele morria. Daí Datã, Abirão e Coré, era do sacerdote, tinha o ministério da palavra, mas na hora de trazer fogo e acender os candelabros, os castiçais,
Eles trouxeram fogo lá do esquerdo, a caixa fóssil, de outro lugar. Quando eles chegaram com fogo estranho, o fogo, para tocar fogo nos castiçais, tinha que ser o fogo original que Deus colocou lá no princípio. E tu sabe que se tu riscar um palito de fósforo e tu manter aceso aquele fogo, tu passa anos, décadas com o mesmo fogo, é só manter alimentado. Tá certo ou não tá? Porque tu já tem algo ali em combustão. E esse fogo original é o que era para acender os castiçais e iluminar o altar. E aquele fogo tinha que ser aceso lá. Daí chegou Datã, Abirão e Coré com um fogo estranho, uma revelação estranha. E eles morreram. Eles parecem que eram filhos de Eleazar, uma coisa assim, de Arão, uma coisa assim. Daí a Bíblia diz que Deus disse assim, nem chora por eles, nem chora por eles. E nem te encosta neles. Não era para se encostar no morto, sabia? Não era para se encostar no morto, no defunto. Não tinha que ficar lá fora, fazer um ritual de purificação, tudo assim. Mas aqueles ali tinham o ministério da palavra, mas trouxeram a revelação errada. Esses aqui, tinham o fogo genuíno, mas não tinham o ministério da palavra. Vocês estão me entendendo? Leia o Velho Testamento, procura Datã, Abirão e Coré e Nadab e Abiú, você vai compreender. Então veja bem, Datã chegou ali perante Moisés e disse assim, Datã e os demais disseram, abre aspas, olha o que Datã disse para Moisés. Bem, devíamos criar uma organização, Moisés. Tu é o especial, Moisés, tu está colocando demais sobre ti. Tu tenta dizer que é o único santo entre nós. Olha o que eles disseram para Moisés. Só tu sabe, Moisés. Tu diz, Moisés está quieto. Moisés lhes disse. Tem aqui, tu tentas dizer que é o único santo entre nós. Quer dizer, em outras palavras, só o irmão Branham sabe. Quando aquele idiota disse que eu tenho que ter minha mensagem, ler a Bíblia e pregar com a Bíblia, se eu fazia na Assembleia, todo mundo está fazendo, e olha o que eles obtiveram. Entende? Daí ele disse assim, que está usando a mensagem como muleta, como escora. Não! A mensagem não é muleta de ninguém. A mensagem é a base, é onde você te apoia, onde você te fundamenta, onde você te alicerça. Entende? A mensagem é total apoio, é a base. Entende? Se tu te apoia, o que Deus disse para Israel? Você está te escorando numa vara, entende? Um cajado chamado Egito, você te escora nele, entende? Se você te apoiar nele, ele fura a tua mão. Isso está escrito no Velho Testamento, hein? Então o que acontece aqui, Tu coloca demais sobre ti, só o irmão Branham pode pregar, só o irmão Branham? Não, entende? Só que é o seguinte, aqui tem uma voltinha. Era o irmão Branham que tinha a mensagem, mas os pregadores tinham que dizer, o irmão Branham disse, o que ele tinha dito. Os pregadores do dia de Lutero tinham que dizer o que o Lutero disse. Aquilo era a base da mensagem. Eles tinham que dizer o justo virá da fé. Eles tinham que dizer no dia do Wesley, no dia dos pentecostais, e cada dia, eles tinham que dizer aos pregadores que criam na mensagem do mensageiro, tinham que dizer o que o mensageiro disse. Que o mensageiro recebia de Deus e dava para o povo e para os pregadores. E quando eles dizem diferente do que o mensageiro disse, entende? A mensagem não era mais pura. Tu leva demais sobre ti. Tu tenta dizer que é o único santo entre nós, Moisés. Toda a congregação do Senhor é santa. Como tu pode levar isso sobre ti? Só tu, Moisés, só tu, Moisés. Mas era só Moisés, sim. Deus falava só com Moisés. A Bíblia diz que se houver entre vós, presta atenção aqui, igreja. A Bíblia diz que se houver um entre vós que for profeta, eu me manifestarei ele em sonho ou em visão, certo? Só que com Moisés não era assim. Com Moisés ia falar face a face, não tinha visão. Amém? Presta atenção aqui, Você entendeu? Moisés era outro nível, João Batista era outro nível, o irmão Branham era outro nível. Por isso que Jesus disse assim, é mais que um profeta. Deus disse ao irmão Branham assim, você não adianta querer ir para o meio do mato, você não é um profeta do Velho Testamento com uma mensagem depois, ou volta para o mato de novo. Não, entende? Tu tem que estar lá entre o povo, lá entre aqueles renegados, lá, entre os ricos e riquetas, eu tenho filhos ainda lá. Deus disse ao irmão Branham. Entende? Não adianta você ir para lá, você é mais que um profeta. Os profetas não conheceram os mistérios que tu conhece. Os profetas não sabiam o que o irmão Branham sabia. Os profetas não sabiam o que tu sabe, irmão. Você entendeu? E nós sabemos isso porque cremos no mensageiro. Nós não saberíamos também. Tanto é que Deus ameaçou o irmão Branham. Ameaçou não, ele disse a real.
Ele disse, ó, tu quer ir para o meio do mato? Pode ir. A primeira coisa que tu vai perder vai ser tua mulher. E tu vai virar um mendigo que nem aqueles ali estão esquentando no fogo lá fora. Ó. Quem lembra disso na mensagem Parado da Brecha? Você entendeu? As pessoas não conhecem mais a mensagem, eles fazem isso, fazem aquilo outro. Pelo amor de Deus, entende? Essa é a verdade. O irmão Branham não colocava demais sobre ele, mas o irmão Branham tinha uma comissão de dizer o que Deus disse para ele. O irmão Branham, quando se perdeu na mata, irmão, Deus não falou com ele. Mas quando ele ia em direção oposta, que ele ia se perder e ia bater lá no Canadá, quem lembra disso? Na mensagem um guia, ou um guia, ele disse assim, ó, que sentiu uma batida no ombro. E ele se virou para ver quem tinha batido no ombro dele, ele olhou para trás e deu uma abertura na... Amém! Ele deu uma abertura nas nuvens e ele viu um monte, hurricane. Hurricane é furacão, em inglês. E eu não sei se estou pronunciando certo. Ele viu um monte e ele viu que ele ia na direção oposta. E lá atrás estava a irmã Meda, Billy Paul, não sei se mais algum ali entende, que morreria de frio, que não sabia nem fazer nenhum fogo. Como alguns que às vezes vão na chácara e quebram tudo a lenha, quebram o facão, tudo ali, não conseguem fazer fogo. E gasta uma caixa de fósforo, um isqueiro, entendeu? Você entende? Mobrando assim, ali estavam as pessoas que eu amo. E ele ia para um lugar completamente distante, Mobrando. O que é isso? Deus cruzou as dimensões e bateu no ombro. Ele não estava fazendo isso. Atenção, igreja! Ele não estava fazendo isso porque o Mobrando era o queridão. Ele estava fazendo isso, entendeu? O Mobrando tinha uma mensagem para dar para nós. Amém ainda. E dizer aquilo que Deus tinha dito para ele dizer para nós. E como testemunha disso, ali tinha testemunha celestial de que Deus tinha enviado o Mobrana. Ali é a vindicação de que Deus tinha enviado ele. Lá no monte, lá é a vindicação que Deus tinha enviado Moisés. Você entende isso? Testemunha celestial. Nós somos testemunhas terreno. Eu saio daqui da reunião, vou para casa. Como eu trato minha esposa, como ela me trata, como eu trato meus filhos, como eu trato vocês, como eu dedico a isso aqui para trazer para vocês num sábado. Como eu dedico? Você entende? Olha aqui, ó. Moisés caiu sobre o seu rosto e começou a chorar. Moisés começou a chorar. Quantas vezes o irmão Bruno chorou? E disse, Deus disse para Moisés, te separa dele. Eu apenas abrirei a terra e eu engolirei. Tipo, como pode? Moisés disse para Israel, irmão, o que Elias estava dizendo. O que Moisés disse? O que Deus tinha dito. O irmão Branham disse para nós, irmão, o que Deus tinha dito. Deve ter que ser alguém bem transgressor, delinquente, para dizer o irmão Branham se enganou. Você entende? Quando diz o irmão Branham se enganou, elimina, ele rói a tua fé, ele tira de você aquela fé que o irmão Branham estava certo. O irmão Branham, sim, um mau ensinador, debilita a igreja. Daí a igreja tem medo do fim do mundo, tem medo do Vladimir Putin, tem medo do Saddam Hussein, tem medo do Gaddafi, tem medo do Xi Jinping, tem medo do Trump, tem medo do Lula, do Bolsonaro, tem medo do Milei, tem medo do Bukele ali na Nicarágua, entendeu? Você entende? Quer dizer, tu não precisa ter medo de nada. Serve a Deus, amém? Com interesse de coração, amém? E tu sabe de quem tem ouvido. E tu decidiu ser uma testemunha. E a Bíblia fala em Antipas, uma das eras da igreja, Antipas, minha fiel testemunha. Amém. Quem era Antipas? Um branco que não tem nenhuma narrativa na história que diga quem era Antipas. Mas o que eu quero que vocês entendam, irmão? Quantas vezes o irmão Branham chorou? Ele disse, irmão Branham é Deus. O irmão Branham disse, não sou. Tu és Jesus, irmão Branham? Não sou. E tu está dizendo que eu sou Jesus, sabe por quê? Porque tu dormiu num quarto de alguém que dormiu naquela cama e tu não orou. Deus que só ora pela comida, e nem pela comida não ora mais também alguns, sabe? Tu dormiu naquele quarto de hotel que dorme cada sujeira daqueles hotéis ali, entendeu? E tu não orou pelo quarto, não orou pela cama. E ali naquela cama dormiu alguém que cria que eu sou Jesus. Daí o irmão disse assim, irmão Branham, tu não é Jesus? Não, não sou Jesus. Eu disse, eu vou parar de pregar. Ele chorou. Quando ele terminou a reunião, ele disse assim, eu estou com os dedos encolhidos dentro do sapato. Estou nervoso. Senhor, ele estava chorando. Ele disse, eu quero chegar perto do Senhor como um desertor do que como um impostor, ocupando o lugar de Jesus. Jesus era nascido de uma virgem, Salvador era nascido de uma virgem. O irmão Branham tinha pai e mãe, uma relação normal, biológica.
Daí me aparece esses loucos, doido, entende? Construíram um bairro do tabernáculo, corais, e dizem, Jesus não era Deus. O outro, esse dia alguém confessou, entendeu? Eu quero confessar para vocês que eu me enganei. Eu disse que o irmão Branham era Jesus. Eu quero que os irmãos me perdoem. Daí a igreja perdoa ele, fica com ele, até quando vai vir a próxima revelação, ele vai ter tratado de novo. Aquilo transmite insegurança, entendeu? Transmite insegurança. Mas você é um homem de Deus, você conheceu o seu erro. Olha, gente, é muito bonitinho isso aí, ó. Mas e a igreja? Sim, e agora está certo? Tu entendeu? Muitos erros, deixa o povo. Mas eles não querem que abra a mensagem lá nas reuniões? Uma vez um tosco disse assim, quando eu vejo uns pastores chegar com as mensagens no púlpito, chega a me dar um amarelão. Lá vem ele com um monte de mensagem de leitura. É a reunião da mensagem, não é? Teve um idiota aqui em Bacaria que disse assim, a gente lê a mensagem e não entende, dá vontade de ficar só com a velha Bíblia. Agora eu sei porque ele disse isso. Entendeu? Por que veio o testemunho celestial sobre Moisés? Para provar que Moisés tinha dito aquilo que Deus tinha dito. Por que veio essa coluna do fogo sobre o irmão Branham? Para provar que o irmão Branham disse aquilo que Deus tinha dito. Vocês entenderam? E você decide. Se você quer seguir aquele varão de fama, famoso, rico e poderoso, e muitos caminhonetes, muitos hectares de terra, e talvez algum caminhão navegando por aí, entende? Para dar sustentação a ele, entende? Ou escuta o que o irmão Branham disse. Você sabia que o irmão Branham nunca teve casa, quando ele conseguiu uma casa, logo depois morreu? Quem sabia disso? Um homem simples. Se ele botar $1.500.000 na mão dele, ele devolvia. Pode levar isso aqui, Pode levar isso aqui. Mas tu orou para a minha rainha, minha rainha lá em casa, ela foi curada, eu quero te agradecer, irmão Branham. Sim, mas não eu curei ela, foi Deus que curou. Agora, mostra R$100 aí, vê se o cara não salta em cima daquele 100zão ali. Então. Deus abençoe a todos.